Você já aprendeu a orar? Eu sei que existem pessoas que, apesar da sua sinceridade para com Deus, não têm a menor ideia do que seja a oração, muito menos como orar. O objetivo desse vídeo é lhe explicar o que é a oração, como orar e a importância da oração na vida cristã, usando a oração do Pai Nosso como modelo. Mas não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Salmos capítulo de número 5, versículo de número 3, nós lemos assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Oração é uma conversa sincera e íntima com Deus, onde você confidencia ao Senhor os segredos mais íntimos do seu coração e os sentimentos mais secretos da sua alma, sempre em nome de Jesus. O tema da oração depende da circunstância em que você está ou da necessidade que você tenha. A oração do cristão deve incluir elementos tais como adoração, gratidão, arrependimento, confissão, intercessão, petição e consagração. Você se dirige a Deus, fala o que você quer falar e no final da oração você agradece dizendo em nome de Jesus, amém. Porque foi Jesus que morreu na cruz para que através dele tivéssemos acesso direto a Deus. Em Mateus capítulo de número 6, versículos 9 ao 13, nós temos a oração do Pai Nosso, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. São infinitas a paz, a alegria e felicidade de andar intimamente com o Senhor. Deus deseja derramar do seu amor sobre as nossas vidas, mas a raquítica vida de oração que a maioria tem impede que a comunhão do Senhor alcance o seu povo. A oração do Pai Nosso é a primeira oração que aprendemos quando crianças. Independente da religião que pertencíamos, quando crianças, aprendemos a oração do Pai Nosso. Crescemos, adquirimos conhecimentos, frequentamos uma religião e continuamos crendo na oração do Pai Nosso. Mas, no entanto, apesar de tanta familiaridade com as letras da oração do Pai Nosso, a maioria não tem a menor ideia dos ensinamentos que há por trás dessa oração tão linda e mundial. Só entenderemos o verdadeiro significado da oração se colocarmos alguns princípios ensinados por Jesus na oração do Pai Nosso em prática em nossas vidas. O primeiro princípio, precisamos nos tornar filhos de Deus. Pai Nosso. Somente os filhos de Deus podem dizer Pai Nosso que estás no céu. O requisito primeiro para orar o Pai Nosso é se tornar filho de Deus. E como podemos nos tornar filhos de Deus? Há um dito popular que diz que todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. A Bíblia Sagrada diz, no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 12, o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Portanto, quando Jesus diz Pai Nosso, ele não está mandando decorar e ficar repetindo. Ele está dizendo que precisamos nos tornar
filhos de Deus, para ter essa conversa com Deus em oração. O segundo princípio, lembrar da pátria celestial, que estás nos céus. Nós vivemos em uma sociedade que cultua muitos deuses. Por isso, é necessário que se fique bem claro o seguinte: o nosso Pai é o Pai que está nos céus. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, ocupa todo o universo e mora também no coração de todo aquele que crer no seu nome. Mas o seu lar é a pátria celestial. É para lá que um dia ele pretende levar todo aquele que crer no seu nome. Conversar com Deus em oração é se lembrar da pátria celestial. É ter o seu coração, mente e todo o nosso ser voltado para o paraíso celestial. Orar o Pai Nosso com a cabeça neste mundo e nas coisas terrenas é chamar o nome de Deus em vão. O terceiro princípio, nosso Pai é santo. Santificado seja o teu nome. Devemos nos posicionar diante de Deus com toda reverência, porque o seu nome é santo. Todas as vezes na Bíblia em que Deus se identificou para alguém, ele sempre se identificou de acordo com aquele contexto ou com aquela necessidade. Em quarto lugar, disposição para receber o teu reino. A Bíblia Sagrada diz: quando o último inimigo, que é a morte, for derrotado, Jesus implantará o seu reino de justiça para todo sempre. Dizer, venha o teu reino, é dizer, eu estou preparado. Venha o seu julgamento, Senhor. Estaríamos nós preparados para o encontro com o Senhor hoje? Em quinto lugar, disposição para fazer a sua vontade, na terra e no céu. Quando oramos o Pai Nosso, estamos dizendo a Deus que temos disposição para fazer a sua vontade em tudo. Temos sinceramente disposição para fazer a vontade de Deus? Quando somos convocados a fazer alguma coisa no reino de Deus, seja para manutenção da casa de Deus, edificação, evangelização, atendemos ao chamado do Senhor? Porque se não atendemos, não somos dignos nem de conversar com Deus. Precisamos pedir perdão a Ele e colocar esse item em prática em nossa vida para que possamos chamá-lo de Pai. Em sexto lugar, dependência absoluta de Deus, o pão nosso de cada dia. Em que está depositada a nossa dependência? Em nossa capacidade? Na hora da dificuldade, em quem nos refugiamos? Aos pés do Senhor ou começamos a reclamar da vida? Orar o Pai Nosso é depender exclusivamente do Senhor. Ainda que as circunstâncias sejam negativas, não importa, porque a nossa dependência está no Todo-Poderoso, o nosso Pai dos céus. E Ele sabe o momento exato de resolver todas as questões. Em sétimo lugar, disposição para pedir perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. O servo de Deus precisa ter uma confissão de pecados diariamente na presença de Deus. Se ele colocou esse item aqui, é porque conhece a nossa estrutura e sabe que é impossível para nós vivermos neste mundo sem cometer pecados, erros, atos de desobediência. Somos pecadores e pecamos a todo instante. Queremos viver livres do pecado, mas não conseguimos sem a ajuda do nosso Salvador. Às vezes, no desejo de viver livres do pecado, montamos uma estrutura em nossa volta que não tem quem chegue perto de nós. Tornamo-nos juízes do nosso próximo e achamos que o pecado do outro é sempre mais grave do que o nosso. Aí não tem por que estar na presença de Deus. Resolvemos os nossos próprios problemas. Só essa atitude em si já é uma atitude de pecado diante de Deus.
Por isso, para orar o Pai Nosso, precisamos estar na presença de Deus constantemente, confessando e pedindo perdão. Senhor, eu sou pecador e pequei contra ti. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Em oitavo lugar, disposição para perdoar, assim como perdoamos os nossos devedores. Só conseguiremos pedir e receber perdão de Deus à medida que perdoamos. Quem não tem condições de perdoar ainda não conseguiu entender o real significado do perdão. A Bíblia Sagrada diz que se ao colocarmos a nossa oferta diante do Pai, lembrarmos que temos um problema com o irmão, primeiro temos que resolver o nosso problema para que possamos adorar a Deus. Há pessoas colocando a sua oferta de louvor diante do trono de Deus com as mãos e pés sujos de sangue pela ofensa, pela mágoa que causou ao irmão, pela falta de perdão. Quem chama Deus de Pai, mas carrega mágoas no seu coração por algo que aconteceu e está ressentido, magoado, está chamando o nome de Deus em vão. Quem quiser que Deus abençoe a sua vida e a de seus familiares, precisa pedir perdão a quem devido e perdoar a quem te pedir perdão. Devemos sempre tomar a iniciativa. Para ter uma vida abençoada na presença de Deus, precisamos fazer isso o quanto antes. Existem muitas bênçãos à nossa disposição, mas essas bênçãos estão retidas por falta de perdão. O nono princípio é a perseverança na presença de Deus. Não nos deixe cair em tentação. Ele não nos manda orar para se ver livre da tentação. Ele nos manda orar para não cair. Não quer dizer que não cometeremos deslizes, mas jamais seremos destruídos por esses problemas. Apesar dos problemas, das dificuldades, dos descuidos, continuaremos sempre em pé na presença de Deus. O 10º princípio, desejo de ser livres para Deus, mas livra-nos do mal. O mal aqui pode representar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O Filho de Deus precisa ter o desejo de ser livre, de não deixar-se dominar a ponto de que não consiga ter intimidade com o Senhor e fazer a sua soberana vontade. O 11º princípio é: reino, poder e glória pertencem ao Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória. O julgamento pertence ao Senhor. O poder e a glória pertencem a Deus. Temos que entender que somos apenas meros instrumentos de Deus. Somos os seus servos e estamos a seu serviço. O 12º princípio: o reino, o poder e a glória do Senhor são eternos, para sempre. Estamos diante do Todo-Poderoso que não muda. O reino, o poder e a glória do Senhor são para sempre. Ele deseja ser glorificado através de cada vida para todo sempre. Deus deseja derramar rios de bênçãos sobre a vida do seu povo, mas para isso precisamos orar corretamente. Deus deseja que a oração do Pai Nosso seja uma realidade em cada vida, não somente com palavras, mas principalmente através de nossas vidas. Se refugie sempre na presença de Deus em oração. Um abraço.